Doutor Edilson, quais foram as irregularidades que levaram a instaurar uma sindicância? Olha, inicialmente, seria interessante esclarecer que nós não convocamos a imprensa para essa coletiva e nem convidamos a imprensa para vir aqui. Em razão desse problema que aconteceu no CIA, ou desses problemas que aconteceram no CIA, foram publicadas uma série de notícias a respeito desse assunto. E em razão disso, a imprensa também, cumprindo o seu papel, nos procurava reiteradamente para respondermos ao teor dessas entrevistas que foram publicadas. E a gente vinha se recusando reiteradamente dar qualquer entrevista a respeito do assunto, porque nós não tínhamos ainda recebido um relatório ou um documento oficial da Secretaria de Estado de Justiça ou da própria Sareme em razão das investigações da sindicância a que o CIA foi submetido e está sendo ainda submetido de certa maneira. Então, a partir do momento que nós recebemos esse documento, a gente entrou em contato com a imprensa, a nossa secretária entrou em contato com a imprensa, nos colocando à disposição da imprensa para esses esclarecimentos. Quer dizer, então não foi o juiz da Infância e Juventude que convocou a imprensa para uma coletiva ou convidou a imprensa para uma coletiva. O juiz apenas se colocou à disposição da imprensa, já que a imprensa nos procurou várias vezes para esclarecer o assunto, e a gente se recusava a dar qualquer esclarecimento antes desse relatório da sindicância. Por isso, então, dessa vez, o relatório chegou, o documento chegou, e a gente, então, se coloca à disposição da imprensa para isso. Eu gostaria de esclarecer, primeiramente, como é que tudo isso aconteceu. Neste processo aqui, em que 2 menores foram acusados de um crime grave o ano passado, em razão deste delito grave, deste ato infracional grave praticado por esses 2 menores, eles foram internados provisoriamente no CIA. O processo transcorreu e a nossa sentença foi determinando a internação dele pelo prazo máximo legal de 3 anos. Houve recurso dessa sentença e ela foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Estávamos então administrando essa medida socioeducativa desses 2 menores, mas desde o ano passado que a gente sempre sofreu uma certa pressão para beneficiar esses menores. Pressão por parte de familiares, o que é natural, o familiar pedir para soltar o seu filho, o seu sobrinho, etc., é normal. Mas, entretanto, havia muita insistência, havia algumas pessoas, principalmente familiares, nos pedindo reiteradamente para soltar esses meninos. Desde o ano passado, mal nós demos a sentença determinando a internação, que vinha sendo pedido, nos pressionando para conceder benefício, para sair para visitar os familiares, para ir para a ala aberta, e a gente se recusava terminantemente a dar qualquer benefício, porque nós não achávamos o momento oportuno de dar qualquer benefício. Por quê? Porque, não obstante os menores estejam lá no CIA para serem reeducados, a principal finalidade do CIA é reeducar o jovem, mas há também haver ali um castigo, nos limites da lei, evidentemente, mas um castigo, a repressão, repito, nos termos da lei, mas a repressão ao ato infracional praticado. Como uma criança que faz uma arte e leva uma palmada da mamãe ou do papai, ou que o papai e a mamãe colocam de castigo. Então, há aquele momento de repressão àquela má conduta da criança ou do jovem, e há aquele momento de reeducação.
Entendeu? Então, nós estávamos, no meu entendimento, nós estávamos no momento de repressão ao ato, embora a reeducação também caminhava paralelamente. E essa pressão em cima e tal. Muito bem. Até que tamanha era essa pressão que eu comecei a desconfiar. Eu falei, poxa, não é possível. Por que tanta reivindicação em favor desses menores? Né? Aí já começava uma certa reivindicação dentro do próprio CIA. De repente podia ser uma reivindicação normal, ou podia ser uma reivindicação fraudulenta, digamos assim. Então nós resolvemos... Não, mas antes disso, a ex-diretora do CIA, a Maristela, ela e a gente muito atarefado, porque nós passamos um período muito difícil de pessoal no nosso juizado. Então a gente precisava, então ela estava achando que esses dois menores já estavam aptos aí a ter um benefício, aí para a ala aberta, enfim, sair da ala fechada, sair daquele regime de segregação mais rigoroso. E ela nos oficiou realmente solicitando isso. E como a gente estava sem tempo de decidir, e eu também não estava achando ainda um momento muito oportuno, mas ela ponderava, né, que realmente eles estavam necessitados de uma progressão, digamos assim, de regime. E eu muito atarefado, então eu falei para ela, por telefone, pode então colocar os menores aí na ala aberta para estudar, acho que era para sair para estudar, se não me engano. Um benefício lá qualquer que ela estava pedindo, nós deferimos por telefone. Então, assim, pode fazer isso, e formaliza isso para mim através de ofício, formaliza esse pedido através de ofício, mas pode fazer que eu vou te oficiar nesse sentido, dizendo que eu estou autorizando esses menores ficarem na ala aberta, ou ir para a escola, sair para ir para a escola aqui na cidade e tal, uma coisa mais ou menos assim. Tudo bem. Mas quando eu fui, ela mandou esse ofício realmente, eu fui então decidir esse problema. Quando eu fui decidir, eu mudei de opinião. Em razão dessa pressão toda, assim, e o ato infracional grave que eles tinham praticado. Esse ato, você pode falar? Foi uma tentativa de latrocínio, né? Tentativa de latrocínio contra um taxista o ano passado. Então, era uma tentativa de latrocínio, inclusive a vítima ficou revoltada, com toda a razão ficou revoltada, ficou com uma bala alojada na nuca, não sei, talvez seja uma bala alojada na nuca até hoje, porque não pode tirar, esses casos médicos não pode tirar a bala, porque se tirar a bala é pior ainda, né? Então a sociedade exigia, né? E o juizado da infância e juventude, sensível a isso também, queria repreender o menor, para que ele nunca mais praticasse ato dessa natureza, ao mesmo tempo que se colocasse num regime de reeducação do jovem. Então, quando eu fui decidir esse pedido do CIA através da sua diretora, eu decidi mudar de opinião. Eu não acho ainda, não está ainda o momento adequado para o juizado colocar em liberdade. Quando aconteceu isso, já tinha quanto tempo que vocês estavam no CIA? Meses, não tinha nem ano. Eu acho que não tinha ano ainda não. Tinha meses. Talvez uns 6, 8 meses, por aí. Não chegava a um ano, não. Não chegava a um ano. Então, quando nós fomos decidir esse requerimento da diretora, e que realmente nós havíamos dito que iríamos colocar para ir para a escola, poder sair para a escola. Realmente eu disse isso pelo telefone, e que ela poderia deixar realmente ir para a escola. Eu falei isso por telefone, não falei por escrito, mas falei por telefone. A senhora me oficia que eu vou responder à senhora neste sentido, dizendo que eu estou autorizando. Só que no momento que eu fui dar a decisão, eu mudei de ideia. Porque eu achava que era prematuro ainda a concessão de qualquer benefício àqueles menores ainda. Então, dei uma decisão diferente, e mandei, eu evidentemente, fiz um ofício encaminhando cópia da decisão à direção do CIA. Então, o que eu imaginei? Imaginei o quê? Tudo bem, eu dei, da data que ela recebeu aquela decisão para trás, se ela deu benefício àqueles menores daquela decisão para trás, ela não estava errada. Por quê? Porque eu falei por telefone que realmente ela poderia fazê-lo. Mas a partir da data que ela recebe a decisão, aí não. Concordam comigo? Então aí não podia dar, porque ela recebeu uma decisão contrária ao que eu havia dito para ela. Então, antes, não, está certinho que eu havia dito por telefone. Mas depois, não. Né? Tudo bem. E ao mesmo tempo, quando nós demos essa decisão, ao darmos essa decisão,
E nesta decisão, desconfiados de algum problema lá dentro, de tanto benefício que se pediu a esses 2 menores, nós determinamos nessa decisão nós determinamos que esses menores ficassem ainda internados em área fechada. Ao mesmo tempo, nós determinamos que a nossa coordenadora, nossa comissária de menores, Valquíria Rocha Ferreira, que é a atual coordenadora do comissariado, que ela então acompanhasse pessoalmente lá no CIA o desempenho desses 2 menores. Exatamente porque eu estava realmente desconfiado que tivesse acontecido alguma coisa lá dentro, de tanta pressão. Muito bem. E nós determinamos que essa comissária de menores, por isso que eu já falo de plano, que esta comissária de menores começou a atuar nesse caso por determinação expressa nossa. Então ela não entrou porque ela quis entrar, porque ela quis falar, não foi nada disso. Ela entrou no caso por determinação expressa, por escrito nosso. Entendeu, Caio? Então, aí determinamos que ela nos entregasse relatórios mensais sobre essa determinação que nós fizemos. E no primeiro relatório, ela nos informa que a nossa decisão não estava sendo cumprida. Aquela decisão, aquele ofício antes que nós encaminhamos aquela decisão, não estava sendo cumprida. E tece considerações dizendo que não só a direção do CIA, não só a própria Maristela, como pedagogas, etc., não estavam cumprindo a nossa decisão. Inclusive, monitores do CIA, que são comissários menores nossos também, não estavam sabendo que tinha essa nova decisão, que havia essa decisão, e não estavam cumprindo. Bom, aí eu fiquei, logicamente, eu já estava desconfiado. Diante de um relatório desse, eu falei assim, vou marcar uma audiência e vou chamar a Maristela aqui, a dona Maristela aqui, não é? Para esclarecer isso aí. Chamei todo mundo. Aí o que aconteceu? Aconteceu que foi argumentado que ela não recebeu aquela decisão, que por algum motivo a direção do CIA não teria recebido aquele ofício e, consequentemente, então, estava vigorando o que eu tinha falado pelo telefone. Está certo? Diz o doutor, mas eu não recebi essa decisão, então está vigorando, o senhor não falou por telefone que podia? Falei. Então, para mim, estava vigorando o que aconteceu no telefone. Aí, não é? Mas ao mesmo tempo, tinha um recibo, nesse ofício que eu mandei, tinha o recibo de quem recebeu. Então, consequentemente, alguém recebeu aquele ofício. Agora, a assinatura daquele ofício, a assinatura daquele recibo naquele ofício, a gente não sabia de quem era aquela assinatura, quem havia dado aquele recibo daquele ofício. Mas, enfim, nesta audiência em que nós marcamos para tentar esclarecer tudo isso, veio à tona essa possibilidade de não terem recebido aquele ofício. Tá certo? Foi por isso, inclusive, que eu fiz questão de... Ficou apenas decidido nessa audiência que estava, graças a Deus, estava tudo esclarecido, não havia problema nenhum, não havia nada demais, foi apenas não receber o ofício, estava tudo certo. Nós apenas determinamos nessa mesma audiência, evidentemente, saber de quem era aquela rubrica e quem é que tinha recebido aquele ofício. Logicamente que isso a gente tinha que ver, não é verdade? Mas, felizmente, a gente ficou até mais tranquilo, porque a gente achou, então, bom, então não recebeu o ofício, graças a Deus não há nada demais, apenas foi um mal-entendido ou um problema burocrático que não recebeu o ofício. Tanto é que fizemos constar aqui expressamente, nesse termo de audiência, que eu vou ler uma parte. O MM-Juiz, no termo de audiência em que nós já estávamos averiguando esse negócio, num trecho desse termo de audiência, nós colocamos o seguinte: o MM-Juiz, que somos nós, o MM-Juiz ainda, e com muita satisfação, e graças ao comprovado mal-entendido, felizmente continua mantendo em alto prestígio não só o CIA, como principalmente a sua diretoria. Está vendo, Caio? Quer dizer, então eu coloquei aqui, botei aqui que vocês entenderam? Botei aqui que felizmente foi um mal-entendido e o CIA, e principalmente a sua diretoria, que evidentemente a Maristela estava no comando da diretoria, continuava, porque nós sempre tivemos em alto grau a pessoa dela, e ainda temos, diga-se de passagem, né? Ficamos felizes por ter sido um mal-entendido só, né? Consequentemente, continua o CIA e sua diretoria em alto
em alto prestígio junto ao juizado. Fizemos questão de consignar isso no termo assinado por todo mundo, por mim, pela secretária, pelo Ministério Público, pela própria Maristela, pelos menores, por todo mundo, pelos advogados, tudo aqui está por todo mundo. Comissários, aqui, juiz, promotor, menores infratores, as psicólogas presentes, a diretora do CIO, os comissários de menores, defensores. Fizemos questão de fazer isso, para mostrar e demonstrar que a gente não tinha nada contra a pessoa de ninguém, muito menos contra a pessoa da Maristela. Pelo contrário, nós sempre já tivemos em alta conta, né? Na Rádio Eldorado, por exemplo, tem algumas entrevistas, certamente deve ter algumas entrevistas gravadas nossas, em que a gente tece considerações elogiosas ao trabalho da dona Maristela. E eu mesmo estive pessoalmente lá, no CIA, muito antes de acontecer esse problema, o ano passado, e via realmente o carinho com que os menores a tratavam. Né? E quando eu cheguei aqui em fevereiro de 97, o bicho-papão da comarca era o CIA. Né? A notícia era sempre, as notícias jornais era sempre o CIA, em geral notícias desagradáveis. E que com a chegada da Maristela, as coisas vinham caminhando muito bem. E realmente nós não vimos falar mais de rebelião, em problemas no CIA. Graças a Deus. Né? E eu mesmo pessoalmente fui lá algumas vezes e tal, como juiz da infância e juventude, e via realmente o carinho com que os menores tratavam a Maristela. Por isso, eu estava desconfiado realmente dessa pressão em cima do juízo para beneficiar esses dois menores. Então, de qualquer maneira, não obstante o alto conceito que a gente tinha da direção do CIA, a gente resolveu averiguar. E fomos lá e aconteceu tudo isso que nós estamos falando. Mas ficou a princípio visto que era só um mal entendido, a gente fez questão de consignar no termo que o CIA e sua diretoria se mantinha em alto prestígio junto ao juizado da infância e juventude da comarca. Mas então passamos a averiguar o problema daquela rubrica. Quem é que rubricou aquele ofício nosso, encaminhando a decisão? Quem foi aquela pessoa? Muito bem. Aí eu separei aqui. Aí nós recebemos a direção do CIA Maristela nos encaminha um ofício de folha 179/180 deste processo daqueles dois menores, explicando e tal, que realmente verificou que tinha recebido realmente aquele ofício, tinha sido recebido por um monitor do CIA, por um funcionário do CIA, que na época da audiência ela não sabia quem era, mas que esse ofício assim, mais ou menos longo, que ela confundiu, em síntese, ela está falando nesse ofício, que ela se confundiu. Ela achava que aquele meu ofício, aquela minha decisão, se referia a outra coisa, e não se referia à mantença da internação dele lá, e não o fato de ele sair para ir para a escola aqui na cidade. Justificou-se nesse sentido aí, que ela reconhece, depois que ela volta, né, depois daquela audiência, que ela volta para o CIA, e busca saber quem foi que recebeu aquele ofício, verifica que foi o monitor realmente que recebeu aquele ofício no CIA. E nos manda um ofício justificando, dizendo que houve uma má interpretação daquele ofício, daquela decisão. Ela pensou que aquela decisão fosse para tudo, ela pensou que aquela decisão fosse só para manter internado, mas não proibiu o menor de ir para a escola aqui na cidade. Enfim, tudo bem, mal entendido, não houve dó, não houve maldade, está tudo certo. Tá bom. E eu pensei que, apesar deles terem recebido o ofício lá afinal, e apesar da decisão não ter sido cumprida, eu fiquei feliz assim mesmo. Por quê? Porque também, a princípio, verificou-se que era apenas um mal-entendido, não interpretou bem o ofício ou não interpretou bem a decisão. Tá bom também. Só que, logo depois que eu recebi este ofício, aquele monitor, que eu não vou citar nomes, entendeu? Nomes eu não vou citar aqui nessa entrevista. Aquele monitor nos encaminha um relatório, um expediente, dizendo que aquela decisão nossa, que a direção do CIA teria conhecimento daquela decisão, não teria interpretado mal ou não a decisão,
e que inclusive teria queimado e destruído aquele ofício e a cópia daquela decisão. Então vem esse monitor, doutor, não foi bem isso que aconteceu, não. Recebeu o ofício, tinha conhecimento do teor dele, tinha conhecimento do teor da decisão e não cumpriu porque não quis cumprir. Diz aqui é isso. O que eu tenho que fazer, Senhor Jesus Cristo? Eu tenho que apurar, não tenho? Tenho que apurar, ué. Eu sou contra alguém ou alguma coisa ou alguma instituição? Não, eu tenho que apurar. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Aí eu comecei a apurar. E essa comissária, como? Foi esse ano. Posso dizer exatamente. Aquela primeira audiência, né? Que eu estava desconfiado, não sei o que, foi em julho desse ano. Então foi mais ou menos em julho desse ano, que final de junho e início de julho deste ano, que eu comecei a ficar desconfiado da proteção a esses dois menores. Aí tudo se desenrolou, conforme eu já falei até agora. Então nos chegou a notícia que então a direção teria o conhecimento dessa decisão, teria conhecimento desse ofício, havia interpretado bem a decisão, mas não cumpriu porque não queria cumprir a decisão. Em resumo, né? Lógico que esse monitor tece considerações pormenorizadas a respeito, mas em síntese seria isso. Que inclusive teria sido até queimada a decisão. Não vou cumprir não, e tal, isso não vale para nada, queima a decisão, uma coisa mais ou menos assim. É verdade? Não sei. É mentira? Não sei. Mas a obrigação legal minha era de apurar. Eu não fiz um favor de apurar, não. Eu tinha o dever de apurar. Neste meio tempo, a Valquíria, a nossa comissária de menores, continuava indo no CIA, conforme nós havíamos determinado anteriormente, para acompanhar a administração da medida socioeducativa àqueles dois menores. E o negócio começava a embolar. E ela continuando fazendo o seu trabalho lá. Até que num determinado momento, muito próximo a esse ofício desse monitor, nós recebemos uma denúncia no SOS Criança, que vocês sabem que nós temos aqui, que nós criamos esse ano, graças a Deus, o SOS Criança. Então, através do SOS Criança, esta nossa comissária de menores recebeu uma denúncia de uma funcionária do CIA que no momento, naquela altura, não se identificou. Porque o SOS Criança, vocês sabem, e o público também sabe, que a pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia. Então, uma funcionária do CIA ligou para o SOS Criança, não é? Já tomando conhecimento dessa coisa que se avolumava, e também insatisfeita com o menor que também estava lá internado, que era seu sobrinho, que era e é seu sobrinho. Então, sabendo que a coisa se avolumava, não, segundo esta denunciante, funcionária do CIA, insatisfeita, ou melhor dizendo, primeiramente, sabendo que a coisa se avolumava, insatisfeita com o que estava acontecendo no CIA, e insatisfeita com o que também estava acontecendo no CIA, com um menor interno, que era seu sobrinho. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é esta denúncia desta funcionária do SOS Criança. Denúncia dessa funcionária do CIA através do SOS Criança. Que disse tudo isso foi essa funcionária. E nos chegou esta denúncia aqui do SOS Criança, em que ela tece graves, esta funcionária do CIA tece graves denúncias contra o CIA, contra a direção do CIA, graves. Olha, eu gostaria, sabe, como é seu nome mesmo? Mônica, eu gostaria de não falar que né, é chato, entendeu? Muito embora falar o que fez, por exemplo, a mesma coisa, João da Silva matou Maria. Então, o ideal, se a gente puder falar, primeiramente é bom não falar o nome dele, não é isso? Estou falando em tese aqui, dando um exemplo, né? É bom não falar o nome dele. E muito menos ainda falar o que ele fez. A gente fala apenas que ele cometeu um crime grave.
tá certo? Para não expor a imagem dele muito também, porque tem até um brocardo latino que fala réu, res sacra, o réu é coisa sagrada. Então a gente tem que ter o maior respeito pela pessoa do réu. Então, por essa razão que eu não gostaria de dizer que aconteceu. Posso lhe garantir que foram denúncias graves. Então, muito bem, eu recebi uma denúncia que aquela nossa decisão tinha sido queimada, ou recebeu e não quis cumprir, e ao mesmo tempo a gente recebe a denúncia no SOS Criança dessa funcionária do CIA tecendo gravíssimas considerações contra a administração deste mesmo CIA. Ora, se eu não apurasse, prevaricador e negligente seria eu. Então o que eu fiz, o conceito que eu tinha de direção do CIA, o conceito que eu tinha e tenho ainda, repito, em relação a Maristela, não poderia, né? A admiração pessoal que eu tinha por ela e que tenho ainda, não desgosto dela por causa disso, ela sabe disso. Ela sempre me tratou com a maior dignidade, com o maior respeito, com o maior carinho, e a recíproca é verdadeira. Eu sempre a tratei com o maior respeito, com o maior carinho, com a maior dedicação. Ela sabe disso. Ela sabe, ela vai ver certamente essa entrevista, vai ver que é verdade isso. Então não tinha nada contra, nada. Não tinha como não tenho, e nunca terei, se Deus quiser. Foi apenas o cumprimento do meu dever funcional e mais nada. Então, aí embolou mesmo, aí a coisa embolou. Bom, aí já não era mais o problema desses dois menores, aí já é um problema dentro do CIA que envolvia o que de certa maneira poderia estar prejudicando todos os menores internos do CIA. Então, muito bem. Então, quando chegou então no dia 27 de agosto, fizemos outra audiência com o Ministério Público, com a própria Maristela, para saber dela o problema daquela decisão lá que tinha sido queimada, que o comissário de menores falou que, o monitor lá falou que tinha sido queimada. Ela presente de novo, ela presente novamente, porque ela reclamou que ela não foi dada a ela o direito de defesa. Foi, ela esteve presente, em relação ao processo desses dois menores, ela esteve presente o tempo inteiro. Esteve presente. Então, no dia 27 de agosto, fizemos a nova audiência para como é que se diz? Esclarecer aquele problema daquele ofício lá que queimou. Consta aqui desse termo, ela, evidentemente, a direção do CIA, a Maristela, negou aquilo, falou que não queimou nada, que, enfim, aquela denúncia daquele monitor não era verdadeira, mas chega a dizer aqui no termo que ela então queria ir fundo na questão para provar a sua inocência, o que é um direito e até um dever dela de buscar a sua inocência. E nós falamos para ela na audiência, mas infelizmente, dona Maristela, não obstante, né, a nossa relação sempre cortês e sempre amiga, mas eu terei que cumprir meu dever funcional e que isso é crime. Se for verdade, isso é crime contra a administração da justiça, previsto no Código Penal. Tá certo? Então, eu não estou dizendo. Aquele negócio, se o juiz recebe a notícia, olha, chega João e fala, João fala assim, doutor juiz, o Pedro está espancando o menor e vai matar ele. Eu vou esperar matar primeiro para ver o que eu vou fazer? Eu tenho providência imediata. Não é verdade? O que eu vou fazer? Ou então o João chega para mim, João, o doutor juiz, o Pedro está cometendo maus tratos contra aquela criança. Eu vou deixar maltratar primeiro para depois tomar providência? Eu tenho que tirar essa criança do Pedro imediatamente e tenho que instaurar inquérito imediatamente contra o Pedro por maus tratos, não tem? Agora, se o João denunciou falsamente Pedro, é uma outra questão, né? Aí não vamos responsabilizar o João. Mas eu, como juiz da infância e juventude, como magistrado e como membro do Poder Judiciário, recebo uma denúncia dessa, eu tenho que tomar providências enérgicas e imediatas. E foi o que eu fiz em relação a isso aqui. Inclusive, eu estou fazendo isso não é porque eu quero, porque eu acho bonitinho, não. A lei assim determina. Eu não estou com código aqui, mas o Código de Processo Penal fala que se em papéis ou documentos ou qualquer coisa assim, não lembro exatamente a redação do artigo, que o juiz tomar conhecimento, deve imediatamente criar uma peça ao Ministério Público ou requisitar a instalação do inquérito, sob pena de prevaricação. Então, cumprimos. Então, eu falei,
Você quer ir fundo? Para provar a sua inocência? Não só você pode, como deve ir fundo. Mas, infelizmente, eu tenho que instaurar inquérito para ir contra a pessoa que aquele monitor falou, que é a Maristela. Então, instauramos inquérito para verificar se isso é verdade ou não. Então, é verdade? Não sei. O inquérito não terminou, não teve ação penal. Então, ela pode ser inocente? Pode estar inocente, pode. É possível que ela seja inocente? É possível. É possível. Mas o meu dever era instaurar o inquérito para apurar. Então ela estava presente aqui nessa audiência também em relação àquele documento lá e tal, aquele documento, aquele recibo lá que teria queimado, etc, etc. Que eu não sei se é verdade, vamos apurar isso. Isso aí vai ser, já está sendo apurado pela Polícia Civil através de inquérito policial. Muito bem, ao mesmo tempo, né, num outro processo que nós vamos comentar daqui adiante, porque isso aqui é em relação àqueles 2 menores, em que ela esteve presente o tempo todo, em que a direção do CIA, Maristela, estava presente o tempo inteiro, inclusive com a presença de advogado e Ministério, não dela, advogado dos menores, né, e o próprio Ministério Público estava presente. Mas, paralelamente a isso, nós instauramos um procedimento para ver aquelas denúncias daquela funcionária do CIA, que havia denunciado que problemas lá. Pode ir. Então continuando, enquanto a gente apurava o problema daquele processo, que é esse aqui, daqueles 2 menores, paralelamente, nós... Dá um copinho d'água para mim, querido, por favor? Um copinho d'água para mim. Paralelamente, a gente instaurou um procedimento para averiguar aquelas denúncias daquela funcionária do CIA, etc, etc, paralelamente. Então, muito bem. E aqui, as folhas... Obrigado, Caio. As folhas 201 desse processo daqueles 2 menores, a gente, a pedido do Ministério Público, a gente encaminha cópia dessas peças desse processo, para o Ministério Público. No caso aqui do Dr. Paulo César, a gente encaminha ele para as providências que o Ministério Público achar conveniente tomar. Então, encaminhamos ao Ministério Público as peças por ele solicitadas deste processo daqueles 2 menores. Então, o Ministério Público esteve participando aqui desse processo, inclusive encaminhamos peças a ele para esse problema, para averiguação desse problema, para eles tomarem a providência lá que eles acharem por bem tomar. Eu separei essa parte aqui também pelo seguinte, esse termo de audiência aqui, porque naquelas insistências até estafantes de conceder benefícios aos 2 menores, aqueles 2 menores, e a gente não queria, porque a gente não achava o momento oportuno ainda. Eles estavam sendo reeducados, né, com o trabalho do CIA, eles estavam, sendo reprimidos pelo ato gravíssimo que eles praticaram, não é verdade? E inclusive estudando. Então eu queria que eles ficassem lá dentro ainda. Entretanto, com tanta insistência, eu falei assim, olha, em razão de tanta insistência, eu falei, olha, eles estão prestes a completar 18 anos. Então os senhores sabem, e o público também sabe, que o maior de 18 anos é penalmente imputável, ou seja, o menor, embora sendo menor, mas sendo maior de 18, se ele pratica um ato infracional ou pratica um crime, ele já não tem os benefícios e os beneplácitos do estatuto. Ele é um preso como qualquer outro, ele é um réu como qualquer outro, qualquer maior. E esses 2 menores estavam prestes a completar 18 anos, os 2 estavam prestes a completar 18 anos, completaram inclusive 18 anos esse ano. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou soltar esses menores, então não vou desinterná-los sem que antes eles completem 18 anos. Já que eles estão prestes a completar, eu vou esperar eles completarem 18 anos, para depois liberá-los. Por quê? Porque se eu libero esses 2 menores, ainda menores de 18 anos, a sociedade e a própria vítima revoltada ainda ressente o fato,
A vítima revoltada com o crime que eles praticaram contra essa mesma vítima, e eles praticam um outro ato infracional ainda menor e volta para o CIA, o juizado o juizado certamente ficaria em situação delicada. Mas agora depois que eles completaram, então eu falei, olha, quando eles completarem 18 anos, eu libero. Porque aí, se eles praticarem crimes, eles não vão mais para o CIA, eles vão para a cadeia. Então, foi isso que nós fizemos. No dia 20 de outubro deste ano, fizemos uma audiência com a presença dos advogados, através da qual audiência a gente então decide liberar definitivamente os menores fulano e fulano, e desejando a ele muito boa sorte e esperando que nunca mais pratiquem atos infracionais, qualquer conduta antissocial, e que sejam felizes. A decisão nossa foi essa: está liberado e acabou o processo desses dois menores. E acabou os processos desses dois menores. Como eu estava dizendo, paralelamente, eu vinha instaurando aquele procedimento, um procedimento à parte, para averiguar aquelas denúncias daquela funcionária. O procedimento é este aqui. Então, lá naquele processo ali, no processo dos dois menores, eu recebi aquela denúncia daquela funcionária, através do SOS Criança. Então nós determinamos que cópia dessa denúncia nós colocássemos lá naquele processo, para também se averiguar ali. Então, consequentemente, a direção do CIA tomou conhecimento dessa denúncia, porque a cópia dessa denúncia foi para aquele processo, e naquele processo estavam todos presentes. Tá certo? Então, a denúncia que originou a sindicância do CIA, a sindicância contra o CIA mais adiante, a denúncia que originou a sindicância contra o CIA mais adiante, foi para dentro daquele processo que todos tomaram conhecimento, que todos estavam presentes em todas as audiências, inclusive a própria direção. Mas então, através desse procedimento, baixamos uma portaria, mandamos instaurar essa denúncia para investigar essas denúncias gravíssimas que esta funcionária do CIA nos mandou, através do SOS Criança. Então, a Valquíria, que já nesta altura já era coordenadora do Comissariado de Menores da Comarca, era e é ainda coordenadora do Comissariado de Menores da Comarca, nos encaminha um relatório confidencial, que ela chegou até nós: doutor, com essas providências que o senhor nos determinou de fazer no CIA por causa daqueles dois menores, eu tenho verificado coisas graves também em razão daquela denúncia da SOS Criança. Assim, então me mande um relatório confidencial que eu quero saber o que está acontecendo lá. São muito parecidas, e esse relatório confidencial da nossa coordenadora do comissariado digamos assim, tece considerações a respeito daquela denúncia do SOS Criança, e ainda nos traz denúncias mais graves ainda. Não, agora mais, nem tanto, né? Agora mais não, porque faz parte de um processo, né? Quer dizer, eu digo nem tanto por quê? Porque o procedimento menorista é um procedimento sigiloso, não é isso? E todo esse negócio, houve uma sindicância do CIA, esse relatório da sindicância já se concluiu, por isso que eu estou aqui, mas não há ainda a prova processual, fruto de um contraditório, essa não há ainda. Por isso que a gente tem toda essa cautela aí, para não levar à imprensa também todos os fatos minuciosamente por causa disso. Então, muito bem. Então, esse relatório da nossa coordenadora não só confirma a denúncia do SOS Criança daquela funcionária, como nos traz outras denúncias mais graves levadas a esta mesma coordenadora do comissariado por aquela mesma funcionária do CIA. Entenderam? Bom, então, evidentemente, depois recebo um outro, aí a coisa começa a volumar, tá vendo? Aí um outro comissário de menores interno do CIA, um outro comissário de menores que trabalha no CIA, também tomei conhecimento: doutor, tem mais coisa. E nos encaminha então um relatório de folha 5, tem mais coisa. E nos mandou esse relatório de folha 5. Então, minha gente, diante deste quadro, o que eu tinha que fazer? Diante deste quadro gravíssimo,
que eram adolescentes que estavam lá, que poderiam estar sofrendo com isso, não é isso? E ainda que não tivessem, a minha absolutíssima obrigação legal era apurar isso tudo, Mônica. Então, mas antes de mandar apurar, nós tivemos a cautela de ouvi-los antes. Assim, eu não vou criar uma parafernália, mandar isso para tudo quanto é lugar ainda, sem eu ter no meu íntimo, na minha consciência, a certeza que é provável, que é possível que isto seja verdade. Na verdade, eu tinha que ter essa cautela. Eu não vou sair espalhando isso aí, mandando ofício para todo lugar, sem fazer digamos assim, uma sindicância, uma investigação prévia, preliminar, sintética, só para ter uma ideia se isso pode ser verdade ou se não pode ser. Razão pela qual, aqui eu estou sozinho, lá não. Naquele processo aqui dos menores, todos estavam presentes, conforme eu disse. E todos tomaram conhecimento daquela denúncia da funcionária. Mas esse procedimento aqui eu fiz questão de ninguém tomar conhecimento dele. E por razões óbvias, não é verdade? Qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Por razões evidentes. Aí eu chamei aqui, em audiência confidencial, em audiência sigilosa, eu convidei, não, eu intimei, mandei um mandato. A justiça, o poder judiciário, o magistrado, com base na lei, intimou aquelas pessoas a comparecerem em audiência para prestar esclarecimentos. Então, mandei esse mandato. Então, realizamos essa audiência no dia 14 de agosto deste ano. E nesta audiência, eu falei para eles o seguinte, para aquela denunciante do SOS Criança, que fez a denúncia pelo SOS Criança, aquela denunciante, aquela funcionária do CIA, aquela funcionária do CIA denunciante, e a própria Valquíria, a nossa coordenadora, e os demais comissários de menores, que também são instrutores do CIA. Falei para eles o seguinte: olha, vocês estão aqui, não estão convidados, estão aqui porque foram convidados, não, vocês foram intimados a vir aqui. E vocês podem falar o que quiser, menos mentir. Vocês podem fazer aqui o que vocês quiserem, menos mentir. Doutor, vai acontecer alguma coisa conosco? Vai, só se vocês mentirem. Se vocês mentirem, se vocês falsearem com a verdade, aí realmente tomaremos providências contra vocês. Agora, se vocês falarem a verdade, o que realmente está ocorrendo, nós seremos solidários a vocês, que evidentemente quem denuncia irregularidade não pode ser punido, pelo contrário, não é verdade? Então, e outra coisa, vocês que são ao mesmo tempo monitores do CIA, mas são também comissários de menores, prestaram um compromisso legal no juizado de desempenhar a função com zelo, com dedicação, com honestidade, com lealdade. Então, não cumprir, não responder às perguntas do juiz, falsear com a verdade, ou não responder às perguntas que o juiz vai fazer, é prevaricação. E por que é prevaricação, Mônica? É prevaricação porque o comissário de menores que é, como é que se diz? O comissário de menores, mesmo voluntário, que assina um compromisso de fidelidade da sua função como comissário, é considerado agente público. E como agente público, ou melhor, é considerado funcionário público para efeitos penais. Já falei, inclusive, numa entrevista certa vez, Caio. Que é considerado funcionário público para efeitos penais. Então, tem o dever de dizer a verdade, tem o dever de agir com lealdade e não agir, consequentemente, com prevaricação. Então, eu fiz vê-los naquela audiência, eu fiz vê-los o seguinte: vocês têm obrigação de dizer a verdade e responder às perguntas do magistrado. A única coisa que vocês não podem fazer é mentir. E então, fui perguntando, o que está acontecendo lá? Foi falando, acontecendo isso. Uma audiência enorme, de 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Em que nós... Não, isso eu não estou sabendo, não. Isso não ouvi isso, não.
Não, infelizmente acontece. Nos estabelecimentos jornais isso não é novidade, infelizmente isso acontece. Um pouco de devassidão, de sexo, essas coisas, né? O homossexualismo, às vezes existe, né? Não vou dizer que não exista, né? Agora, denúncia oficial, né, que tenha chegado ao juizado desse tipo de problema, não. Isso não. Não consta esse tipo de denúncia. Até esse momento não consta isso. No momento de AIDS, lá, essas coisas, não consta. Não consta aqui. E eu não sei se tem também, não. Casos de AIDS na nossa cadeia pública, infelizmente, nós temos sim. A pastoral carcerária e o Conselho da Comunidade está empenhada no sentido, e a própria direção do presídio está empenhada no sentido de tentar resolver esse problema. Mas dentro do CIA eu acho que não sei. Não é impossível, mas não recebi denúncia nesse sentido, não. Mas então, nesse termo de audiência aqui, a gente puxou. O que está acontecendo lá? Eles falaram, tudo está acontecendo, tudo narrado direitinho. Participaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Além de mim, evidentemente, 7 pessoas. Bom, falavam a mesma coisa. Boa pergunta, Mônica. Falavam a mesma coisa. E essas 7 pessoas eram vinculadas ao CIA, essas 7 pessoas, uma era só funcionária do CIA, que era aquela denunciante. A outra era a Valquíria, a nossa comissária de menores e coordenadora do comissariado, que evidentemente está presente, né, por coordenação nossa. 1, 2, 3, 4. 4 eram comissários de menores que também são monitores do CIA. E era um pastor que faz serviço religioso lá no CIA. Entendeu? Então nós chamamos essas pessoas para prestar esclarecimentos em razão de tudo isso. Queimou decisão e denúncias graves lá da funcionária e outras pessoas mais que constam aqui também. A gente não está querendo mencionar nomes para preservar a imagem delas. Bom, então diante desse quadro, a pergunta da Mônica foi muito inteligente. Diante deste quadro e diante da coincidência das declarações, deve ser verdade, porque 7 pessoas não mentiriam, embora 7, né, seja o número bíblico, né? Mas o fato é que era pouco provável que estivessem mentindo. E mesmo que estivesse, porque eu não notei mentira neles, eles, a gente conhece, evidentemente, o magistrado, logicamente o magistrado não é melhor do que ninguém, mas ele trabalha com o público, né? Ouvindo pessoas todos os dias nas suas audiências, não é verdade? Então, ele adquire uma certa experiência de olhar para o olho da pessoa e sentir se ela está falseando com a verdade. Ele adquire essa experiência. Às vezes não pode nem provar, às vezes não pode provar que ela está mentindo, mas sente que está mentindo e tem até certeza íntima que está mentindo. Verdade? E essas pessoas não me pareciam que estivessem mentindo, além das denúncias graves anteriores, além do problema daqueles 2 menores, que houve um problema naquele processo daqueles 2 menores, e além da coincidência das declarações, evidentemente que eu teria que tomar providências sérias a respeito de tudo isso. Agora, aí me pergunta assim, mas por que a direção do CIA não foi chamada para participar desse procedimento inicial aqui, dessa audiência? Por que ela não foi chamada? Porque, por razões óbvias. Primeiro, como é que será que as pessoas iam ficar à vontade de denunciar tudo, a presença da pessoa que está sendo denunciada? Primeiro isso. Em segundo lugar, que não cabe ao juizado da infância e juventude dizer se a direção do CIA está correta ou está errada. Não cabe ao juizado da infância e juventude manter a dona Maristela ou tirar a dona Maristela, manter a direção do CIA ou tirar a direção do CIA. Não cabe a mim. Cabe à superintendência, a SAREM, a Superintendência de Recuperação Menor Infrator de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que é em Belo Horizonte, e a própria Secretaria de Estado de Justiça, a que a SAREM está subordinada e a que o CIA está subordinado. Então cabe a eles decidirem. Então a dona Maristela, naquele processo daqueles 2 menores, ficou aborrecida por eu não tê-la chamado para participar desta audiência aqui, no outro procedimento que eu estava apurando, porque, conforme eu disse, paralelamente eu estava fazendo isso aqui. Eu falei, dona Maristela, veja bem, se a senhora provasse para mim por A mais B que a senhora é santa,
Se eu ouvindo a senhora achasse que a senhora é inocente ou achasse que a senhora é culpada, eu iria mandar esses documentos para a SAREM e para a Secretaria de qualquer maneira. Mesmo que eu estivesse convencido da sua inocência, não cabia, em relação àqueles 2 menores, não. Aqueles 2 menores estavam sob a nossa jurisdição, estavam sob a nossa responsabilidade. Em relação àqueles 2 menores, é obrigação nossa decidir em favor deles. Por isso que ela estava presente, tudo direitinho, tudo bonitinho, como manda o figurino. Mas aqui não cabia a mim chamá-la primeiro, senão essas pessoas não ficariam à vontade para denunciar, ficariam com medo, ficariam constrangidas, o que é absolutamente natural. E em segundo lugar, porque não cabia a mim tomar nenhuma decisão em relação à administração do CIA. Quem toma decisão em relação à administração do CIA é a SAREM e a Secretaria de Justiça. Então por isso que eu falei para ela que não seria o caso dela estar presente, porque por mais que ela dissesse, por mais que ela provasse por A mais B que é inocente, eu mandaria o ofício para a SAREM, para a Secretaria de Justiça, de qualquer maneira, porque a decisão não seria minha. Eu não podia dizer, não vou fazer nada porque eu acho que ela é inocente. Não cabia a mim fazer isso. Eu não poderia falar, não vou fazer nada porque eu acho que a direção do CIA é inocente. Não, eu não poderia fazer isso. Eu teria que, de qualquer maneira, mandar para a SAREM, para eles lá, administrativamente, tomar a decisão que achar que tem que tomar. Que o superior administrativo dela não sou eu, é a Secretaria de Justiça. Então eu mandaria para ela de qualquer maneira. Por estas 2 razões foi que ela não participou dessa audiência, daquele procedimento. Por isso então o senhor mandou para Belo Horizonte, mesmo com aquele relatório que eu vou chegar lá. Com relação a esse relatório, eu vou chegar lá. Entendeu? Então, por isso que mandamos, por isso que nós tivemos que tomar essa providência sem a presença dela. Mas mesmo assim, depois, aí mandamos toda essa documentação toda, nós mandamos. Agora, nós tínhamos um dever funcional também, que era instaurar inquérito policial. Havia indício de crime, não havia prova não, mas havia indício de crime. E havendo indício de crime, o juiz tem a obrigação legal de requisitar a instauração de inquérito. Então, em razão disso, nós requisitamos a instauração de inquérito. Foi instaurado. Está instaurado. Inclusive, há poucos dias atrás, solicitamos informações da Delegacia Regional, inclusive para nos informar se está correndo o inquérito, e está correndo. Então, mandamos um ofício de folha 16 para o doutor Eduardo Betti, o nosso delegado regional, nosso querido delegado regional, requisitando a instalação. Mandamos todos aqueles documentos do doutor Eduardo Betti para que o doutor Eduardo Betti tomasse conhecimentos e averiguasse esses fatos. E esses fatos estão sendo averiguados. Então mandamos para o doutor Eduardo Betti, mandamos toda essa mesma documentação, nós mandamos para a Ordem dos Advogados do Brasil, de seção de Minas Gerais, aqui a Ordem do Brasil do nosso estado aqui de Minas Gerais, tínhamos que mandar para lá. Então mandamos para o doutor Eduardo Betti, mandamos para a OAB de Belo Horizonte, mandamos para o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Corregedor-Geral de Justiça, mandamos para a SAREM, para a Superintendência de Atendimento ao Menor Infrator, solicitando as providências necessárias, tudo isso, evidentemente, solicitando as providências necessárias. Mandamos ao Conselho Regional de Odontologia, que tinha um problema lá para ser averiguado nesse sentido, mandamos também para a doutora Cláudia Ferreira de Souza, a nossa estimada promotora de justiça aqui da comarca, que naquela época o curador de menores é o doutor Paulo, mas ele estava de férias, então nós mandamos esses documentos todos para a doutora Cláudia, promotora de justiça, nossa estimada promotora Cláudia, promotora de justiça, que estava no lugar do doutor Paulo no momento que a gente estava encaminhando esses ofícios. Então, a gente procurou cumprir com o nosso dever de encaminhar tudo isso aos órgãos competentes para a averiguação desses fatos. Muito bem. E aí o processo correu, né? A SAREM, a Superintendência de Atendimento ao Menor Infrator, a SAREM, através dos seus superintendentes, que é o Coronel Isaac, um homem, uma pessoa, um profissional super comprometido com a causa do menor, competente, dedicado, inclusive tem uma redação muito bonita, né? Começando a averiguar os fatos, que ao mesmo tempo que ele encaminhou
toda essa documentação para o seu superior administrativo e hierárquico, seu superior hierárquico administrativo, que é o secretário de Estado de Justiça, o doutor Castelar. Ele mandou, ao mesmo tempo que ele mandou isso para ele, para esse doutor Castelar, doutor Procurador-Geral de Justiça, que é um homem seríssimo, diga-se de passagem também, frise-se isso, né? Ao mesmo tempo que ele mandou para o secretário de Estado de Justiça, começou também a fazer a sua administração lá, já que estava aquele problema sério lá, ele começou a tomar as rédeas da instituição, nos encaminhou também ofício dizendo o que estava acontecendo, o que ele estava querendo fazer lá preliminarmente, e inclusive nos solicitando certas providências lá em relação a uma ex-funcionária do CIA, em relação à qual foi constatada aí alguns indícios fortíssimos de irregularidades lá naquele estabelecimento. No dia 11 de novembro, dois menores internos, seria interessante eu frisar, fazer um parênteses sobre isso aqui, que em razão de tudo isso, em razão desse problema todo, essa confusão no CIA, então havia realmente uma rebelião lá dentro, os menores não queriam que a direção do CIA fosse destituída, que a Maristela fosse embora, etc. E ameaçavam quebrar tudo, e machucar os menores que por acaso estivessem a favor, não gostassem da Maristela. Então, os menores queriam fazer mal a outros menores que eventualmente não estariam a favor da Maristela. Aí começou a haver uma cisão, um racha dentro do CIA, favorável e contra a Maristela. Haver esse racha, entendeu? Começou a haver um racha dentro do CIA em relação apoiando e não apoiando a Maristela, apoiando e não apoiando a direção sob o comando dessa senhora. Então, e em razão desse racha, como é que se diz? Em razão desse racha, dois menores lá estavam se sentindo ameaçados, com a sua vida ameaçada. Doutor, a qualquer momento desse eu posso morrer ali dentro. Então, nos encaminharam uma cartinha, essas cartinhas que eles mandam para a gente, e uma das visitas que eu tive lá, nessa confusão, a gente estava indo lá sempre, constantemente. Inclusive, era até um compromisso que nós assumimos com a superintendência, com a Sareme, com o coronel Isaac, de estar lá constantemente até que as coisas se normalizassem. Então, a gente estava sempre lá, teve dia que eu saí meia-noite de lá de dentro, para tentar contornar a situação, para que a situação ficasse mais ou menos sob controle. Não que o mérito seja nosso, apenas uma ajuda que a gente estava disposto a fazer pela Sareme, pelo coronel Isaac, que é um homem sério. Então a gente estava lá tentando contornar a situação. E numa dessas visitas, dois menores se sentiram ameaçados. Doutor, eu vou morrer aqui, tal. Bom, eu não vou deixar morrer, é que negócio. Então tiramos ele de lá. Eles foram lá no fórum, falei, vou chamar vocês lá no fórum para conversar. Os chamei lá no fórum, e aí consta desse termo aqui, de folha de 89, que no dia 11 de novembro, eu chamei lá no fórum, eles falaram o que estava acontecendo. Um monitor do CIA, um dos monitores do CIA fala, doutor Edilson, vão morrer. Se eles voltarem para lá, estão mortos. Entendeu, Caio? Um dos monitores do CIA falou isso para a gente. Os dois que tiveram a conversa, se eu ouvi lá, os dois promotores, convidados para ir lá, seriam os dois que, segundo os menores lá, não sei nem o nome, falou publicamente lá, que teria promessa de ganhar uma moto depois do outro aparecer. Não, isso eu não tenho bem conhecimento não. Foi o que eles não, isso não. O que constou, o que eles nos trouxe foi só realmente isso, que alguns internos lá dentro não estavam satisfeitos com ele, porque para esses outros internos eles estariam apoiando Maristela, essa coisa que eu vi em razão desse racha lá. E um dos monitores do CIA, nós tivemos lá, foi um problema seríssimo lá, um início de rebelião lá dentro, inclusive o menor ficou machucado. Então um dos monitores do CIA, que também é comissário de menores, falou, doutor, o pessoal da ala aberta falou que se voltar está morto. E lá dentro tem de tudo mesmo. Lá tem arma, lá tem chucho, lá dentro, lá tem tudo. Logicamente, diante disso, eu tive medo, tive receio de retornar com esses menores lá para dentro. Então eu falei, olha, vocês vão ficar... Liguei para a delegacia regional, solicitei uma cela para eles, uma cela na delegacia regional aqui em cima,
né, separada, evidentemente. Ó, eu preciso deixá-los aí por 2, 3, 4 dias, o tempo que for necessário, porque a vida deles pode eventualmente estar em risco. Então, os mandei para lá. Eles ficaram lá. Eu queria voltar com eles para o CIA no dia seguinte, mas não foi possível. O clima ainda estava tenso e não foi possível. Então, eles passaram lá uns 4 dias lá, mais ou menos, esses 2 menores na cadeia. E nesse meio tempo, a gente tentando fazer um trabalho para acalmar aqueles jovens, sei lá, aqueles internos, mostrar para eles que não podiam fazer isso, etc. Não podia fazer mal àqueles dois menores, e que eu estava protegendo a vida daqueles 2 menores, como protegeria a vida de qualquer um deles que por acaso estivesse com a vida ameaçada. Eu falei, o que eu estou fazendo com esses 2 menores, farei com qualquer um de vocês aqui presente, se por acaso alguém se sentir com a sua vida ameaçada. Eu não vou esperar matar primeiro, eu tiro imediatamente, boto em algum outro lugar até solucionar o problema. Quando os ânimos estiverem serenados, aí eu volto, porque a vida da pessoa é mais importante que qualquer coisa. Nesse momento já sabia, então você que já estava tendo assim de Já sabia, lógico. E essa tensão veio exatamente por causa disso. E havia iminência, por exemplo, da diretora ser destituída por causa disso? Havia, ela estava na iminência disso, de ser destituída, razão pela qual os internos estavam aí revoltados, ou pelo menos grande parte dos internos estavam, a maioria, digamos assim, dos internos estavam revoltados, queriam a presença dela, etc, etc. Bom, aí, em razão desses 2 menores, que estavam sofrendo risco de vida, e fecha a porta ali para mim, Hudson. Esses 2 menores estavam sofrendo risco de vida. Em razão disso, ficamos sabendo o seguinte, que os menores da ala aberta, como o próprio nome está dizendo, é da ala aberta. Então eles saem da ala aberta para as atividades diárias do CIA e retornam para a ala aberta para almoçar, para descansar ou para dormir à noite, com muita liberdade, porque a ala é aberta. Eles só não podem sair do território do CIA, mas da ala aberta para as demais dependências do CIA, eles podem sair livremente porque estão na ala aberta. Muito bem, mas em razão desse problema desses 2 menores que estavam se sentindo ameaçados ou com a vida ameaçada, eu falei, mas por que tem chute lá dentro? Aqui entra e sai livremente. Mas não pode ser, velho. Isso é questão elementar de segurança pública, de segurança de presídio, é a revista do interno que entra e sai, que sai do estabelecimento prisional e retorna para ele. Isso é elementar. Né? Não se pode permitir que um detento da cadeia pública ou um interno saia da ala aberta onde está, volte para ela sem ser revistado. Porque ali lá nas imediações do CIA tem ferro, no próprio refeitório tem o garfo, tem a faca, até uma madeira de árvore pode servir de lapidar a madeira para fazer um punhal. Então isso é elementar, razão pela qual nós então, vendo esse problema e não querendo retornar com aqueles 2 menores para dentro do CIA, sem que houvesse uma revista minuciosa em toda a ala aberta, né? E determinar também que aqueles que saíssem, todo menor que saísse, que entrasse, teria que ser revistado, para ver se tem algum instrumento capaz de ofender as pessoas. Então, expedimos um mandado à direção do CIA, no sentido de que fosse procedida imediata revista de todos os aposentos dos internos da ala aberta, para tirar de lá qualquer objeto, para tirar de lá eventualmente qualquer objeto que pudesse machucar as pessoas, e determinando ao mesmo tempo que os menores que entrassem lá e que saíssem e depois retornassem, fossem revistados. Nós falamos assim, se o menor sair 1000 vezes da ala aberta e voltar 1000 vezes ele tem que ser revistado. Porque é igual seguro de carro, seguro contra roubo de carro. Ele tem que fazer a vida inteira. Ele não sabe quando é que o ladrão chega, então tem que fazer a vida toda. Né? Então a mesma coisa, então revisar sempre, ele não sabe quando é que de repente um menor mal intencionado vai levar um instrumento lá dentro. E não para nossa surpresa, foi feito esse trabalho lá e encontraram uma série de armas brancas lá dentro como é que chama? Da ala aberta do CIA. Então, aí estivemos lá pessoalmente para verificar isso aí. Por quê? Porque não estava meio sem direção, o CIA estava sem direção.
né? Estava sem diretora, sem pessoa comandando ali, de certa maneira. Havia só uma equipe de funcionários que a Sareme colocou para lá. E também o nosso compromisso com o coronel. Eu acho que não foi muito tempo, não. Talvez uns 15 dias. Não foi muito tempo, não me lembro exatamente, mais ou menos isso. Não foi muito tempo, não. Aí nós viemos lá. Então, recebemos um ofício, então, solicitamos então a uma das pedagogas que estava lá no CIE que nos encaminhasse um fax e depois um ofício pelo correio, dizendo o que havia encontrado. Nós vimos lá pessoalmente o que foi encontrado, mas queríamos um documento para colocar dentro do processo, dentro desse procedimento. Aqui diz esse ofício: conforme solicitação feita por Vossa Senhoria via telefone, né, foi que pelo telefone, no mandado nós mandamos que retirasse tudo de lá e revistasse os menores que voltassem para lá. E por telefone eu pedi que ela mandasse um ofício dizendo o que foi encontrado lá dentro. Isso foi encontrado na história que estava? Não, já tinha saído. Ela pediu exoneração logo Não foi não. Ela não estava mais, eu tenho impressão, não tenho certeza absoluta não, mas eu tenho impressão que ela já estava afastada já. Tenho impressão não, tenho certeza. Já estava uma comissão, uma equipe de trabalho lá que a Sareme colocou. Não, aí eu não sei dizer exatamente. Eu só posso lhe responder dizendo que quando, porque esse negócio de fazer essa revista lá foi por causa daqueles 2 menores que estavam sendo ameaçados de morte lá dentro e tal. E que não havia essa fiscalização. Por isso que a gente fez esse mandado, pedimos esse mandado, demos essa decisão, pedimos esse mandado. Então mandou um ofício dizendo o seguinte: conforme solicitação feita por Vossa Senhoria via telefone, encaminho relação das armas apreendidas nas dependências da ala aberta do Centro de Integração de Adolescentes CIA Sete Lagoas. Chuchos de ferro pontiagudos, chuchos de madeira também pontiagudos, pedaços de tesoura, canos de ferro, michas, chaves falsas, pedaços de rastelo, pedaços de barra de ferro. Então, realmente, não é? De repente, um menor ali mal intencionado podia realmente machucar alguém. Então, tiramos tudo isso de lá, que tinha lá no IPE, e determinamos, repito, a fiscalização, a revista, melhor dizendo, dos internos que entram e saem da ala aberta. Muito bem. Pois não? Pois não. Tem. O senhor vai lá de experiência, agora depois a gente foi lá, na direção, o senhor chega à conclusão mesmo das servidores que foram formados? Hugo, é possível, é impossível, também é. Agora, posso lhe adiantar o seguinte, num dos ofícios que nós recebemos da Sareme, a própria Sareme desconfiava da existência desta possibilidade. Por quem exatamente a gente não sabe. Quem estaria incentivando rebelião no CIA? A gente não sabe. Por quê? Porque isso vai ser apurado com mais vagar, não é verdade? Mas que havia indícios fortes de que isso acontecia lá dentro. Entendeu? Que isso acontecia lá dentro. De uma funcionária do CIA, talvez não a própria diretora, mas uma funcionária do CIA, né, estaria incentivando rebeliões lá dentro em favor da diretora. Se é verdade, havia indícios veementes nesse sentido, mas se é verdade ou não, a gente não, só com o tempo que a gente vai saber. E, enfim, no dia 23 de novembro, 23 de novembro é a data do ofício, mas acho que anteontem nós recebemos então o ofício do senhor secretário de Justiça nos informando que a comissão de sindicância instaurada pela Secretaria a nosso pedido constatou indícios de prática de ilícitos penais e administrativos por parte da ex-direção do CIA. Eu digo ex porque já temos uma nova direção. Entendeu? Então, em razão disso, como já havia realmente uma confirmação de que aqueles ilícitos
Porque se vocês não sabem, talvez vocês não saibam, a sindicância é como se fosse um inquérito. É como se fosse, digamos assim, a sindicância é como uma investigação preliminar. Não é isso? Faz-se a sindicância. Dentro da sindicância se verifica, é como se fosse um inquérito. Dentro da sindicância se verifica que há indícios fortes de que tudo aquilo é verdade mesmo. Então se instaura o processo administrativo. É como se fosse um inquérito. O delegado de polícia, o juiz, por exemplo, ou o promotor, ou qualquer do povo, acha que houve um crime, solicita ou requisita a instauração de inquérito. Feito esse inquérito, o delegado acha que houve o crime, indicia aquela pessoa e manda o inquérito para a justiça. O Ministério Público, achando que realmente deve ter ocorrido aquele crime mesmo, denuncia e forma-se o processo. Então, na sindicância é mais ou menos a mesma coisa, né? Nos ilícitos administrativos, faz-se uma sindicância para saber se aquilo tem procedência ou se não tem. Só um segundinho. Faz-se aquela sindicância para ver se tem procedência ou se não tem. Em tendo procedência, instaura-se o processo administrativo contra aquele servidor que tiver cometido alguma falta disciplinar. E foi o que aconteceu. O relatório de sindicância concluiu por indícios de prática de ilícitos penais e administrativos. Por que indícios? Porque não há prova. A prova tem que haver o contraditório, né? Na sindicância, os envolvidos, aqueles sobre os quais pesa uma denúncia, uma irregularidade, não teve o direito de se defender ainda. Tá certo? Na sindicância, como no inquérito, semelhantemente ao inquérito na polícia, o réu, digamos assim, ou o sindicado, no caso, não teve o direito de se defender. Ele só falou, ele foi ouvido, mas sem propriamente o contraditório, sem o direito de ampla defesa que ele tem. Entendeu? Então, agora, no processo administrativo... Exatamente. Não, ela foi ouvida também. Ela foi ouvida... Ela foi ouvida, mas não com aquela ampla defesa que todo o sindicato, que todas as pessoas, que todos os réus têm direito. Entendeu? Agora, no processo administrativo que será instaurado, já vai ser instaurado certamente, neste processo não, aí ela vai ter direito à ampla defesa. Não, porque como eu estou falando, Mônica, não é um momento legalmente apropriado. Entendeu? É como no inquérito. Se há uma notícia, se há um indício que João matou José, ou que o João roubou a casa de José, vamos instaurar um inquérito contra ele. Vamos ver. Se dentro desse inquérito se constatar que é bem provável que ele tenha roubado mesmo, aí instaura-se o processo contra ele, aí ele vai se defender. Agora vai ser instaurado um processo administrativo. É isso. O secretário de Estado de Justiça encaminhou também à Procuradoria-Geral de Justiça, né? A Procuradoria-Geral de Justiça, que é o órgão máximo do Ministério Público, né, do Estado, o órgão máximo do Ministério Público do Estado, para averiguar a existência ou não desses ilícitos penais. Não, quem instaura o processo administrativo é o superior hierárquico do servidor, o órgão competente, que aí eu me lembro... Não, acho que não é Sareme, não. Não sei, acho que Secretaria de Recursos Humanos, não sei. Um órgão administrativo qualquer do Estado, isso, o órgão exatamente eu não posso dizer. É um órgão qualquer da administração pública estadual que é o competente para instaurar esse processo administrativo. E é o que o nosso amigo estava perguntando também. Com relação ao processo criminal, o secretário de Estado de Justiça encaminhou todas essas peças ao Procurador-Geral de Justiça para apurar os ilícitos penais que, por acaso, ele verifique que tenha ocorrido. A decisão para instaurar o processo administrativo é do órgão administrativo competente do Estado. E para instaurar inquéritos ou inquéritos policiais ou inquéritos do âmbito do Ministério Público mesmo, para apurar ilícitos penais, é do Ministério Público, é da Procuradoria-Geral de Justiça. Certo? Do Procurador-Geral de Justiça. Então, o secretário de Estado de Justiça, que inclusive é promotor também,
foi e é um grande promotor, o secretário de Justiça, o doutor Castelar, que já foi procurador-geral de Justiça, inclusive, muito bom ele, né? Ele encaminhou peças para esse órgão para instaurar o processo administrativo, e encaminhou peças para o seu colega procurador-geral, seu colega do Ministério Público, procurador-geral, para instaurar os procedimentos próprios para a apuração dos ilícitos penais eventualmente existentes. Tá certo? Ah, não, isso foi agora, isso foi recente, isso nem começou ainda direito, não. Foi lá e tal. Então, e também, eu acho que a Secretaria de Recursos Humanos, Caio, que eu estou vendo aqui, o secretário de Estado de Justiça encaminhou para o Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. Este é o órgão competente para aquele processo administrativo que nós estamos nos referindo. Então, enfim, cumprimos o nosso dever, tá certo? Cumprimos o nosso dever. Não tínhamos e não temos nada contra a dona Maristela. Não temos absolutissimamente nada, pelo contrário, ela até nos é uma pessoa simpática. Apenasmente, digamos assim, estamos cumprindo o nosso dever diante de todas as denúncias que nos foram encaminhadas. O quê? Foram reconduzidos para o CIA. Um deles fugiu, acabou fugindo. Nós já encaminhamos, nós já tomamos as providências necessárias, mas foram 2 menores, né? Depois que fizemos aquela revisão, na ala aberta, aquela determinação toda, tiramos de lá aqueles objetos que pudessem ofender a integridade física de alguém. Nós, depois que estava tudo serenado, fizemos a reunião com todos os internos da ala aberta, chamamos a responsabilidade, que não é assim que se resolve as divergências, né? As eventuais divergências não se resolvem assim, e dali por diante nós teremos, o juizado estará sempre presente ali dentro do CIA para eventual reclamação, né? Então, depois que as coisas estavam serenadas, a gente voltou com aqueles menores para o CIA. E ficou tudo bem. Só que, poucos dias depois, nós tivemos a notícia que um deles fugiu. Por quê? A gente não sabe ainda. Será que foi porque ele foi ameaçado de novo? Não sabemos. Mas vamos averiguar isso aí, por que ele fugiu. Está tranquilo. Agora já chegou a dona Ione, que é a nova diretora do CIA, o diretor administrativo, o doutor Enio, um homem também extremamente competente, né? Sem querer dizer que a magistrada não era competente. A gente fala que é competente, parece que a antiga direção não era. Não é isso que a gente quer dizer. Entendendo? Eu não quero dizer nada, entendeu, Mônica? Eu não quero dizer nada. Eu tive que apurar, entendeu, Perdão? Eu simplesmente apurei, mais nada. Eu apenas falou, queimou decisão e não sei o quê. Outros ilícitos penais lá que nós verificamos na denúncia, instauramos inquérito. E teve ilícitos administrativos graves no CIA. Verificamos a procedência, se havia uma procedência disso, havia coincidência das declarações, muita gente participou, encaminhamos para os órgãos competentes, o competente apurar mais nada. Eu não tenho, repito, faço questão de frisar, não tenho absolutamente nada contra a pessoa da dona Estela. Foi apenas cumprimento do dever funcional e mais nada. Mas eu pergunto a você, houve resposta minha na imprensa? Antes de hoje? Pois é. Antes de hoje não houve resposta minha. A única coisa que eu falei na imprensa, antes de hoje, a única coisa que eu falei na imprensa é que havíamos recebido denúncias graves e que o CIA estava sob sindicância, mas que eu me recusava a dar qualquer declaração antes do final do relatório. Sempre disse isso.
Então quem quis falar, desculpa, Caio, quem quis falar, falou à vontade da imprensa. Eu só estou falando agora porque já terminou a sindicância e, evidentemente, que a população, os meus jurisdicionados, têm todo o direito de ter de mim um esclarecimento. Pois não, Caio, só um instantinho. Pois não. Não, esse negócio de desgastar a relação entre eu e o promotor, doutor Paulo, isso não é verdade. A nossa relação é uma relação profissional boa, uma relação profissional saudável. Nós temos feito um bom trabalho aqui juntos, entendeu? Tanto no Juizado da Infância e Juventude, quanto no Juizado Especial Criminal. Esses mutirões que a gente tem feito no Juizado Especial Criminal, mutirão que temos feito, inclusive, no Juizado da Infância e Juventude, com a participação decisiva do Ministério Público, com a participação decisiva do Dr. Paulo pessoalmente, como curador de menores e como promotor de justiça em exercício junto à nossa vara. Então, a minha relação com ele não está comprometida e nem houve queda de braço entre eu e ele. Não houve. Houve algumas divergências, é verdade, né? Mas isso faz parte da profissão da gente, faz parte do dia a dia forense nosso. Isso é normal que ele concorde, o juiz dar uma decisão, o Ministério Público não concorda, recorre e tudo mais, dentro da elegância, dentro da ética profissional, tranquilamente, sem problema. A ex-reitora também declarou que ela já tinha conhecimento do resultado da sindicância e aí disse que a sindicância tinha absolvida de qualquer das denúncias. Ô Caio, essa nova leva de perguntas, a gente vai esclarecer agora. Eu acho que com esse finalmente aqui, eu acho que vai ficar tudo esclarecido nesse sentido. Porque eu acho que cabe a mim prestar esclarecimentos, não é por mim, sabe? Por mim, o importante é a minha consciência, o importante é que a honra não é minha e não é de ninguém, é do mestre, não é verdade? Nós vivemos em função dele, quem manda é ele, a glória vem dele e retorna inexoravelmente para ele. Então, por mim, eu não estaria aqui, não. Eu estou aqui, em relação a essas perguntas que foram noticiadas na imprensa, eu só estou aqui para defender o Poder Judiciário, que foi atacado através da nossa pessoa. Entendeu? Então porque pelo que foi explanado agora, vocês viram que eu não fiz, o que foi explanado agora está documentado. Não é eu falando. Está documentado dentro de um processo judicial arquivado aqui no fórum. Arquivado não, em trâmites, melhor dizendo, aqui no fórum. Então, tudo que eu falei é documento. Eu costumo dizer que o Poder Judiciário adora papel. O Poder Judiciário adora papel. O Poder Judiciário não gosta de boca, ele gosta de papel e caneta. Por isso que se diz aí no meio forense que a arma do Poder Judiciário é a caneta e o papel. E realmente, a gente trabalha com documentos. Quer denunciar? Assina. Certo? Então, o Poder Judiciário, modestíssima parte, é um poder sério. Como nós estamos falando aqui no último mutirão do JEC, existe juiz corrupto? Existe. Existe juiz pouco operoso? Existe. Existe juiz preguiçoso? Existe. Por quê? Porque dentro do Poder Judiciário não tem Deus, nem tem anjo, tem ser humano. Ser humano com virtudes e com defeitos, mas é raríssimo, graças a Deus. Juiz corrupto, juiz preguiçoso é raríssimo. Tem, mas é raríssimo. E a Corregedoria Geral de Justiça não gosta de juiz corrupto e não gosta de juiz preguiçoso. E a Justiça não gosta do mau juiz. Pune exemplarmente o mau juiz. Como puniu aquele juiz lá do Rio de Janeiro, que está dentro de uma cela. Comprovado, teve o processo legal, teve defesa, teve tudo, comprovou que ele é culpado, está dentro de uma cela como qualquer outro. Então, o Poder Judiciário não gosta do mau juiz. O mau juiz tem que ser punido mesmo, mas graças a Deus que isso é raro. Então, nós estamos aqui, e no que se refere às perguntas do Caio e do próprio Paredão,
Nós estamos aqui para esclarecer, não é defender o Poder Judiciário propriamente como um corporativismo, não. Defender o Poder Judiciário que, enfim, tem suas falhas, tem suas mazelas, tem. A gente luta contra elas, existem, mas é um poder sério. É um poder que tem seus defeitos, mas é um poder sério. E eu costumo dizer, o Poder Judiciário é tão sério que se João, eu costumo dar esse exemplo, se o João fez um mal a Maria chega e fala assim, eu vou mover um processo contra você. Porque a Maria tem a certeza que se chegar na mesa, pode não chegar na mesa do juiz, mas se chegar na mesa do magistrado, a justiça será feita. Né? O magistrado não é Deus, mas vai fazer de tudo para fazer justiça. Então o Poder Judiciário é um poder sério. Então, um vereador de uma das comarcas que a gente teve, certa vez até falou assim, que eu faço tudo antes de chegar no judiciário. Chegou, não faço mais nada. Aí não tem mais jeito mais não. Então eu estou aqui em defesa porque ao ofender um delegado, ao ofender um repórter, por exemplo, você fala, o repórter fulano de tal é ruim, é uma porcaria. Eu estou ofendendo todos os outros repórteres, não estou? Indiretamente. Eu estou ofendendo, digamos assim, eu estou ofendendo a classe. Então todos ficam chateados. Se eu botar aqui um repórter, é um mau repórter, todos os colegas dele se sentem um pouco feridos. Não é verdade? Então, os outros colegas dele vão exigir que prove que aquele ali é um mau repórter mesmo. Né? Então é mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Né? Eu não estou me defendendo, eu estou defendendo a magistratura, eu estou defendendo o Poder Judiciário, que é um poder sério e que foi de certa maneira pisado. Pois não? Eu queria saber quando ela entrou no Então, só para finalizar, logicamente saiu publicado nos jornais algumas notícias que a gente tem que, de certa maneira, esclarecer. Né? Então aqui a Maristela aqui fala, a dona Maristela mandou uma carta, será, para a redação, dizendo que informações, tecer comentários e esclarecer informações. Primeiro que eu não teci comentários nem esclareci nada, estou esclarecendo agora. Então de cara eu já não fiz isso. Eu só dizia que havia uma sindicância e que estava sendo apurado, etc. Mas que eu não teci comentário nem esclareci nada, estamos fazendo agora. Informações não verdadeiras apresentadas pelo Dr. Edilson. Não é verdade, Isso não é verdade. Informações não verdadeiras, eu não falei se é verdade, eu nunca afirmei, nem hoje estou afirmando se é verdade, isso não é. Nem hoje eu estou afirmando, muito menos antes. Então não é verdade isso. De forma imprópria a função, fazendo crer essa ligada a vários escândalos, eu não fiz nada disso. O que eu fiz foi simplesmente apurar, né, e encaminhar aos órgãos competentes esses problemas. Bom, mas então com relação a essa carta da dona Maristela, eu acho que está explicado porque nós não tecemos considerações, não fizemos comentários, nem nada. E de forma imprópria, não é verdade que foi de forma imprópria, porque, pelo contrário, eu acho que foi na forma própria, porque a gente levou o conhecimento do próprio Ministério Público, através de ofício, encaminhando todas as peças, né? A SAREM, a todo mundo, aos órgãos competentes, o problema. E o que os órgãos competentes que tomem as decisões também competentes, como têm sido tomadas pela Secretaria de Estado de Justiça e pelos demais órgãos, pela própria OAB, a OAB do doutor Marcelo Castellato, Marcelo Leonardo, presidente da OAB, né, nos encaminhou o ofício também, dizendo que as providências estão sendo tomadas, enfim, está sendo averiguado normalmente. Muito bem. No outro jornal aqui, do centro de Minas, saiu publicado então tal relatório que a Mônica estava falando, relatório final de sindicância administrativa, né, em que foi essa sindicância foi instaurada pelo Ministério Público aqui da comarca, né, na pessoa do Dr. Carlos Eduardo. Então foi publicado aqui, eu estou falando que está publicado na imprensa, para todo mundo, quem quiser ler, leu, né, eu tenho que falar, não é verdade? Está publicado na imprensa aqui. Então,
Então aí foi instaurada a sindicância, né? Foi instaurada a sindicância administrativa junto ao Ministério Público da comarca, em razão disso, através, evidentemente, de peças que nós próprios, nós mesmos encaminhamos ao Ministério Público. Então eu falo aqui, eu vou tecer considerações apenas rapidamente. Eu falo aqui, Maristela ressalta que o juiz Edilson, nesse Centro de Minas, também Jornal Centro de Minas, sai também uma reportagem uma reportagem com a dona Maristela. E ela fala o seguinte: Maristela Rodrigues ressalta que o juiz Edilson Melsperger ignora o relatório do promotor Carlos Dutra Pires sobre a sindicância, que é inocente das acusações. Essa é uma sindicância tendenciosa. Então, ignora o relatório do promotor Carlos Eduardo Dutra. Ignorava realmente. Até essa data aqui eu ignorava. Eu passei a conhecer esse relatório depois que eu li no jornal esse relatório. Até o momento que foi publicada essa edição do Jornal Centro de Minas, eu realmente ignorava o relatório do Dr. Carlos, do promotor de justiça. Realmente ignorava. Passei a tomar conhecimento agora. E que inocenta das acusações. Eu acho que essa inocência das acusações é precipitada. Porque nem a ela foi dado o direito de ampla defesa, conforme nós já falamos. Então, se ela não é culpada, também não pode se declarar inocente ainda não. Ela pode até ser inocente, mas ainda é precipitada esta afirmativa, né? Ela tanto poderá ser culpada quanto poderá ser inocente, porque não há isso não. E o relatório da sindicância do senhor promotor de justiça, que foi à imprensa, inclusive um bom promotor, o Dr. Carlos Eduardo é um bom promotor de justiça, fizemos trabalho juntos aqui, por isso que eu fiquei até um pouco chateado, confesso, fiquei surpreso e chateado com alguns termos desse seu relatório, publicado na imprensa, que ele, de certa maneira, permitiu a sua publicação, né? Se ele não mandou publicar na imprensa, pelo menos permitiu a sua publicação, porque a publicação foi à imprensa. O relatório na íntegra foi publicado na imprensa. Então, se ele não mandou publicar, de alguma forma facilitou ou permitiu que fosse publicado. Aí ele não deveria ter feito isso, até porque foi deselegante, né? Ele foi deselegante conosco, e eu tinha em alta conta, e tenho ainda. Eu acho que ele certamente não deve estar muito satisfeito com o que ele falou, porque não foi justo o que ele falou realmente. Ele falou o seguinte: para melhor apreciação do problema, o douto juiz determinou a realização de audiência, para o qual notificou a denunciante, a coordenadora do comissariado e outras pessoas que trabalhavam no estabelecimento. Injustamente e data vênia abusivamente, deixou de notificar o curador da infância e juventude da comarca. Injustamente e abusivamente deixou de notificar o curador da infância e juventude da comarca. Quem é o curador da infância e juventude da comarca? O Dr. Paulo César. E nós não... Hã? Não, porque na sindicância realmente não estava presente. No processo daqueles 2 menores lá e tal, o Ministério Público estava presente na pessoa da doutora Cláudia, que o doutor Paulo estava de férias. Mas no relatório, naquelas denúncias que a gente começou a apurar paralelamente, isso o Ministério Público não estava presente mesmo não. E eu não queria por quê? Por que eu não queria a presença do Ministério Público? Porque, né, se noticiava uma amizade existente entre a Maristela e ele. Se noticiava aí. Falava-se em amizade existente. Exatamente. Existente entre os dois. Veiculava sua amizade. Ninguém está proibido de ser amigo de ninguém. A amizade é uma coisa normal. Não é verdade? É uma coisa normal entre duas pessoas. Só um instantinho, por favor. Então, a amizade é uma coisa normal entre duas pessoas, mas havia notícias de uma ligação afetiva, de amizade entre os dois, né? E além disso, me foi levado isso. E em virtude disso, também as denúncias, o teor das denúncias constantes daquele SOS Criança, daquilo tudo lá, não me aconselhava naquele momento estar presente ninguém a não ser os denunciados. Nem o Ministério Público e nem os advogados. Tá certo? Somente o magistrado e aqueles que denunciaram. Não, lógico que não. Nós recebemos. Agora, e eu só estou falando isso agora porque ele colocou na imprensa, não teria ficado calado. Se ele não coloca isso no seu relatório, se ele coloca isso no seu relatório, mas fica lá guardado, não estaria aqui falando isso não.
Mesmo que eu tivesse tomado conhecimento extraoficialmente, né, no âmbito forense, se eu tivesse tomado conhecimento disso aqui, eu teria ficado calado, para não acirrar ânimos. Mas na medida que foi para a imprensa, dizendo que data vez nós fomos injustos e abusivos, aí eu tenho que falar. Então, não houve injustiça e não houve abuso. Primeiro porque a sindicância, como qualquer inquérito que nós falamos, ele é inquisitivo. Não há ampla defesa em sindicância, não há ampla defesa em inquérito. Há no processo administrativo ou no processo judicial penal, aí tem defesa, aí tem contraditório. Mas na sindicância não. Entendeu? Na sindicância não há. Então não houve abuso. E além do mais, ao contrário, houve uma cautela de minha parte para não deixar aqueles denunciantes constrangidos, entendeu, Caio? Eu teria que deixá-los à vontade, para eles falarem com tranquilidade. Falou com tranquilidade, agora vamos apurar. Agora vamos ver. Aí eu mandei, aí sim eu mandei para o Ministério Público, para o próprio Ministério Público, eu mandei para a OAB, para a Corregedoria, para tudo isso que nós já falamos, inclusive para o próprio Ministério Público. Mas naquele momento de oitiva dos denunciantes, não era o momento de eu falar, de eu chamar ninguém, e simplesmente ouvi-los. Não é verdade? Então foi essa a nossa intenção. Então não partiu de nós, juiz, magistrado, que tem o dever e a obrigação de ser justo e não ser abusivo. Não houve nem injustiça nem abuso da nossa parte. Tanto é que logo após essa audiência, nós mandamos ofício para todo mundo tomar conhecimento. Mas naquele dia, só no dia daquela audiência, é que nós tivemos sozinhos com os denunciantes. Ali tem que ser só nós, para deixá-los bem à vontade, para falarem e denunciarem o que achassem que tivessem que denunciar. A partir daquele momento, todo mundo tomou conhecimento de todo mundo. E todo mundo tomou conhecimento de tudo, inclusive o próprio Ministério Público. Então não houve abuso, não. O nosso colega aqui, o nosso Carlos Eduardo, infelizmente foi muito infeliz e não deveria ter deixado vir a imprensa. A falha foi essa. Eu até ficaria calado, mas deixou vir a imprensa e eu sou obrigado a defender o Poder Judiciário. Eu vou chegar lá. Eu acho que tem lá. Deixa eu ver. Já passei no outro jornal, vou falar logo. Houve realmente uma representação da dona Maristela contra nós e que foi julgada improcedente pela Corregedoria Geral de Justiça. A dona Maristela representou contra nós junto à Corregedoria Geral de Justiça. A dona Maristela representou, porque ela fala realmente que representou, agora que eu me lembro, realmente, nessa aqui do jornal hoje, ela fala que representou contra o juiz e tal, e realmente representou contra mim, mas felizmente, por uma questão de justiça, porque eu não fiz nada de errado. Eu sou uma pessoa extremamente conscienciosa, modéstia à parte, a gente erra sim, é lógico, eu não vou dizer que a gente não erre, a gente erra, agora por desonestidade, por abuso, por injustiça, não. A gente erra porque o ser humano falha, mas por pouca vergonhice, não. Eu jamais jogarei lama sobre o nome do Poder Judiciário, jamais farei isso. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que eu ver alguma coisa que machuca o Poder Judiciário, eu estou ficando maluco. Nunca, jamais pisarei no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder sério. Eu digo o seguinte: primeiro, Deus e Jesus Cristo no céu e no nosso coração, a minha esposa e meus filhos, depois do Poder Judiciário. Então jamais faria isso. Eu posso errar como qualquer ser humano erra, mas não por abuso, não por injustiça, não por má condução da minha atividade funcional. Isso não. Então houve uma representação contra nós realmente, mas felizmente a Corregedoria de Justiça fez justiça e arquivou, julgou improcedente a representação e arquivou. E não arquivou porque eu sou juiz, não. Não há corporativismo na magistratura, não há corporativismo na Corregedoria Geral de Justiça. O mau juiz é punido mesmo. Pois não. A minha preocupação do que leio, do que acompanho, do que vejo, é o seguinte: é que o fato a sair que é um órgão político. E no CIA, vou falar sobre isso. está desgastando o judiciário e daqui 28 dias muda tudo. Vamos falar sobre isso. Saiu no seu jornal realmente uma coisa assim, nós vamos comentar. Então a outra coisa que esse relatório fala, é que diz o seguinte:
Inocente, a denunciante Helena... com a vontade consciente de atribuir crimes a alguém de que o sabe inocente, a denunciante Helena Cristina Rocha. Quer dizer, quem denuncia alguém sabendo que esse alguém é inocente é criminoso. Então, ele não podia falar isso. Não podia falar isso porque, evidentemente, que a pessoa nem se defendeu, não está sendo apurado, como é que vai dizer isso? Não pode, na minha opinião. Então fala... funcionário do Centro de Integração Adolescente que possui um sobrinho interno ao estabelecimento que poucos dias antes da denúncia havia sido punido justamente pela denunciada, pela prática e uso de distribuição de entorpecentes. Agora sim, encontrou o caminho fácil para prorrogar as suas calúnias e, no mínimo, incompetente e mesmo bajuladora inconsequente, Valquíria Rocha Ferreira, coordenador do Comissário de Menores. Realmente foi de uma infelicidade fora do comum. Chamar a coordenadora de incompetente e bajuladora inconsequente Valquíria é de uma injustiça.